Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 8 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2026 traz como tema a Igreja de Cristo, Constituição e Propósito. O comentarista da revista é o pastor Eliel Ribeiro de Oliveira, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 8, a Igreja na Alta Idade Média. A Alta Idade Média, compreendida entre os séculos 5 ao 10, foi um período de grandes transformações. O Império Romano havia caído e a Europa se fragmentava em reinos germânicos. Nesse contexto de instabilidade, a Igreja se tornou a principal instituição unificadora. Sua influência cresceu sobre reis, povos e culturas, mas também surgiram distorções doutrinárias e abuso de poder. A palavra de Deus, porém, continuou sendo a luz que orientava os que permaneciam fiéis ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O contexto político e social na Alta Idade Média. A queda de Roma e o surgimento de uma nova ordem. Com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., a Europa mergulhou em um período de desorganização. Povos bárbaros ocuparam o antigo território romano e foram criando pequenos reinos. Nesse caos, a Igreja Católica se tornou a única instituição estruturada e estável. Muitos viam o Papa como o sucessor natural da autoridade imperial. Mesmo em tempos sombrios, Deus levanta homens e mulheres de fé que mantinham viva a chama do verdadeiro Evangelho. O movimento monástico e a preservação do conhecimento. O feudalismo dominou a vida econômica e social. A igreja proprietária de vastas terras tornava-se uma das maiores forças do sistema. Surgiram os mosteiros e abadias, que se tornaram centros de produção e refúgio espiritual. Houve muitos excessos e desvios morais e doutrinários, porém muitos monges sinceros buscavam servir a Deus com a pureza do coração. Isso nos lembra que mesmo em sistemas imperfeitos, o Senhor continua agindo entre os seus. A evangelização dos povos bárbaros. Missionários como Patrício na Irlanda, Agostinho de Cantuária na Inglaterra e Bonifácio na Germânia levaram o evangelho aos povos pagãos. O cristianismo foi se expandindo, muitas vezes mesclado a costumes locais. Apesar do sincretismo, a mensagem de Jesus Cristo seguia avançando. Assim cumpria-se a promessa de que o reino de Deus alcançaria todas as nações. O Senhor sempre tem os seus. O desenvolvimento religioso e cultural da igreja. Os mosteiros como guardiões do saber. Em meio à ignorância generalizada, os mosteiros preservaram livros, copiando as escrituras sagradas e os textos clássicos. Muitos monges dedicavam-se à oração, à leitura e à caridade. Deus usou esses ambientes para manter viva a sua palavra em tempos de trevas espirituais. O labor dos copistas foi instrumento providencial para a preservação dos textos bíblicos. O surgimento do papado medieval. A autoridade papal consolidou-se. O Papa Gregório Magno, 590 a 604, organizou a igreja, enviou missionários e promoveu reformas morais. Contudo, nos séculos seguintes, o poder papal tornou-se político e temporal. O trono espiritual confundiu-se com o trono dos reis. Boa parte da igreja esqueceu-se que o reino de Jesus Cristo não é deste mundo. O culto à religiosidade popular. Com o tempo, a simplicidade da fé apostólica deu lugar às práticas externas, veneração de relíquias,
culto aos santos e peregrinações eram alguns dos exemplos. Muitos buscavam Deus, mas sem um conhecimento verdadeiro das Escrituras Sagradas. A fé foi sendo substituída por rituais e a salvação confundida com obras humanas, distorções que só se avolumariam nos séculos seguintes. Problemas e desafios da instituição. Mundanismo e corrupção eclesiástica. Apesar de seu importante papel e dos avanços, a crescente centralização de poder e riqueza trouxe consigo sérios problemas de ordem moral e doutrinária. A riqueza e o poder temporal resultaram em mundanismo dentro da igreja, no meio do clero. Práticas como a simonia, venda de cargos eclesiásticos e objetos sagrados e o concubinato, desrespeito ao celibato, se tornaram comuns, infelizmente. O foco no lucro e na influência política desvirtuou o propósito espiritual da Igreja de Jesus Cristo. A Bíblia condena a cobiça e a ganância, especialmente em líderes. Disputas de poder, o grande cisma do Oriente. O poder político da igreja gerou tensões com outras esferas do cristianismo. O ápice desse conflito foi o grande cisma do Oriente, que ocorreu em 1054 d.C., que resultou na separação definitiva entre a Igreja de Roma, católica romana, e a Igreja de Constantinopla, católica ortodoxa. Devido às diferenças teológicas e principalmente à disputa pela supremacia. Isso contraria o chamado de Jesus Cristo à unidade. O combate às heresias e o medo do inferno. Na busca por manter sua autoridade doutrinária e o controle sobre a população, a Igreja consolidou o ensino sobre o medo do inferno e o castigo eterno como principal regulador da conduta dos fiéis. Embora a Bíblia ensine sobre a realidade do julgamento, esse período também marcou o início de uma perseguição mais intensa às práticas consideradas heréticas, usando a fé de forma coercitiva, muitas vezes sem ter as escrituras sagradas como baliza. O verdadeiro temor a Deus é um chamado ao arrependimento e à vida correta. A Alta Idade Média foi um tempo de contrastes: fé e superstição, devoção e corrupção, luz e trevas. A igreja cresceu em poder, mas também se desviou da simplicidade do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Contudo, o Senhor manteve sua promessa de edificar a igreja sobre a rocha. Como crentes de hoje, devemos aprender com a história. O poder e a tradição não substituem de forma alguma a pureza da fé e da verdadeira palavra de Deus. Que jamais nos afastemos das Escrituras Sagradas, porque nelas vós cuidais ter a vida eterna. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 8. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.